Evangelho de Mateus 10. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Mateus 10, 1 diz assim: chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são o nome dos seus 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas, o Iscariotes, que o traiu. Verso 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber e nem der ouvido às suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu o estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. E último, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, e eles aos gentios. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. A gente está aqui porque quer a Tua palavra. A gente quer a Tua presença. Ajuda-nos a entender o Teu propósito, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi que toda vez que a gente passa por alguma coisa que não tem uma resposta, a gente sofre. Toda situação que nos estressa, ou toda situação que nos pressiona, a gente sempre precisa ter uma resposta. Fala comigo: eu sempre tenho que ter uma resposta. Se você não tem uma resposta, você endoida. Se você não tem uma resposta, você vai sucumbir à dor. O estresse e a pressão são terríveis. Contudo, o fato de não ter uma resposta nos coloca numa situação muito perigosa, porque você não pode ter uma nova bênção. Você não pode viver uma coisa nova se você está debaixo de uma velha ordem, de uma velha fase. Esse é o grande problema. Todos nós queremos viver uma nova fase, uma nova expectativa, casamento, ministério, vida profissional, vida familiar, mas estamos sempre debaixo de uma velha ordem, de uma velha passagem. O texto que lemos de Mateus 10, Jesus chama 12 homens que eram marcados por duas características. Primeiro, eram homens comuns. Todos os 12, nenhum deles eram grandes homens. Nenhum deles eram superstars, eram homens comuns, simples. E a segunda característica deles, eram homens diferentes. Eram muito diferentes uns dos outros. Jesus chama 12 homens que estavam impregnados em Jerusalém, que viviam ali, e chama eles para uma nova visão, um novo propósito. Alguns eram pescadores, outros publicanos, e diz para eles: olha, eu tenho um propósito para vocês, e eu vou levar vocês para um novo tempo, uma nova ordem. Só que quando a gente lê o capítulo 10 de Mateus, você vê uma preocupação muito grande de Jesus, de dar a eles um foco. Jesus diz assim: vocês não vão percorrer muitas cidades, vocês não vão para Samaria, vocês não vão para muito longe, eu quero vocês pregando em Jerusalém. Eu quero vocês pregando num lugar específico. Jesus está chamando 12 homens
para andar debaixo de uma ordem, e dando a eles uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo ministério, chamando eles para algo que eles não conheciam, chamando eles para fazer algo, para ter uma nova experiência. E agora Jesus começa a dar a eles foco, para que eles possam organizar, porque caso contrário, se você vai para um lugar novo, sem foco, você se perde. Você sabe que tem desejos de Deus para a nossa vida que não se realizam, porque nós simplesmente não nos preparamos para isso? Você sabe que tem lugares que Deus quer nos colocar, lugares de honra, lugares de destaque, e Deus simplesmente não consegue nos colocar, porque simplesmente nós não conseguimos reorganizar nossa ideia para o tempo de hoje, porque estamos tão ultrapassados, tão distantes do tempo de Deus. Deus quer nos dar coisas novas, mas nós não conseguimos, Deus não consegue derramar, porque se Ele nos der, essa coisa nova nos mata. A gente sempre pede para Deus nos colocar num lugar novo. Nós sempre pedimos para Deus nos dar algo novo, mas não nos pedimos para Deus nos preparar para o novo. Porque nós sempre queremos o novo, mas não queremos nos organizar para viver isso. Não queremos nos preocupar em receber isso. Quando foi a última vez que você orou para Deus reorganizar suas ideias? Quando foi a última vez que você orou para Deus fazer a sua mente abrir para algo novo? Quando foi a última vez que nós oramos para pedir para Deus nos ver algo diferente? Mas sempre estamos dizendo: Senhor, me faça viver algo novo, me faça viver algo novo. E Deus diz: você está pedindo errado. Não é eu te fazer viver algo novo, é você orar para que eu permita que você organize suas ideias para receber o que você tanto precisa. Por exemplo, tem mulheres orando porque querem se casar. Eu quero me casar, mas elas não vão se casar, porque solteiras já levam vida de esposas. Não vivem uma vida de alguém que vai se casar, mas vive uma vida de alguém que já está casada, mesmo sem estar casada. É como uma pessoa que está orando pela família. Eu quero ter uma família, mas se adaptou à vida de andar sozinho, viver sozinho. Deus diz: como é que eu vou te dar uma família se você se adaptou a viver em solidão, e é solitário, e tudo que você faz é sozinho, e se você não consegue nem ter amigos na igreja, se você não consegue nem se socializar com pessoas, como que eu vou te dar uma família? Ah, pastor, mas eu gostaria tanto de ter um emprego novo. Como que vou te dar um emprego novo se você não consegue nem olhar e se desvincular de uma fase anterior? Isso é tão difícil, irmãos, porque temos sonhos e desejos, mas ter sonhos e desejos debaixo de uma velha ordem, simplesmente eles não vão acontecer. Ninguém recebe bênçãos quando você está debaixo de uma velha ordem. Ninguém recebe o novo de Deus se você está debaixo de uma velha ordem. E é isso que Jesus está tentando fazer com os 12 aqui. Ele está tentando empregar algo novo. Eles já andaram por Jerusalém várias vezes, eles já conheciam aquele lugar, eles conheciam os religiosos, eles conheciam os judeus, mas agora eles iriam entrar na mesma cidade, falando com as mesmas pessoas, mas com um novo discurso, com uma nova mente, com uma nova expectativa. Eram as mesmas ruas, eram as mesmas pessoas, eram as mesmas sinagogas, eram as mesmas esquinas, mas agora eles estariam entrando debaixo de uma nova ordem. Como isso é difícil! Como é difícil se preparar para uma nova ordem. Como é difícil olhar para isso. Porque tem horas que precisamos reorganizar nossas ideias. Talvez esse tenha sido o nosso câncer. Queremos algo novo, mas nós não condicionamos o novo comportamento. Queremos algo novo, mas nós não organizamos nossas ideias. Queremos uma família nova, um ministério novo, mas nós não organizamos nossas ideias. Jesus disse para os discípulos: olha, eu não quero que vocês preguem para os gentios, e eu não quero que vocês falem com os samaritanos. Eu quero que vocês preguem em Jerusalém. O que Jesus estava dizendo? Eu vou dar um foco a vocês. Um foco. Se você quer viver um novo, você tem que ter um foco. Não é que Jesus não amava os gentios e não amava os samaritanos, mas agora não era hora de falar com os gentios e não era hora de falar com os samaritanos. Agora é hora de falar com Jerusalém. Preste atenção em algo. Talvez eles não estavam preparados para falar com os samaritanos. Talvez eles não estavam preparados para pregar para os gentios. Mas a pergunta que fica é: por que Jesus dá esse foco? Por que Jesus ele basicamente dá um mapa de conduta para esses 12 discípulos que estão começando? Porque ele sabe que se não houver foco, você não avança. Sabe qual é a razão de você não dormir bem? Sabe qual é a razão de você comer mal? Sabe qual é a razão de você estar ganhando peso sem querer? Sabe qual é a razão dos distúrbios? A razão é porque muitas vezes você não tem um foco. Essa é a preocupação de Jesus com os 12. A mensagem que eu estou pregando para você, ela tem um esboço aqui. No meu iPad tem um esboço.
Porque se eu começar a falar várias coisas para vocês, e eu não tiver um foco, é muito provável que vocês não entendam a mensagem. É muito provável que eu fale um monte de coisas, um monte de informações bonitas, mas não consiga ser relevante. Porque o que torna o que eu estou falando relevante para você, é porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas uma vida sem foco é uma vida que não chega a lugar algum, não marca absolutamente nada, você apenas sobrevive, e é isso que Jesus está dizendo. É como ir ao mercado com um pedaço de papel, sem nenhum tipo de planejamento, e aquela compra que eu faria em 10 minutos, se eu tivesse organizado a lista um pouquinho melhor, eu passo toda a minha tarde andando de um corredor para o outro, atrás de coisas, porque eu não organizei os produtos de higiene, depois os produtos alimentares, depois os hortifrutis, mas eu coloquei o alface no começo da lista, depois eu coloquei carne, depois eu coloquei desinfetante, depois eu coloquei um bife, e aí eu fico parecendo um tonto, correndo pelo mercado de um lado para o outro, e aquela compra que deveria ser 15 minutos, e para o caixa eu gasto a tarde inteira, chego exausto em casa, porque simplesmente eu não tive foco, eu não fiz nada. Será que você não está sucumbindo na fé porque você não tem um foco? Se você não se organizar, você vai perder tudo que você poderia ter. Se você não ouvir Deus para aquilo que é o mais importante, entender o que é mais importante e menos importante, simplesmente você não vai poder receber absolutamente nada. Viver sem foco é como alguém que vai para a escola hoje, se matricula num curso e daqui 3, 4 meses está mudando de graduação de novo. Eu conheço pessoas que em 2 anos mudaram absolutamente de cursos de faculdade várias vezes. Começaram em psicologia, depois foram para contabilidade, depois foram para enfermagem, e a pessoa está o tempo inteiro gastando dinheiro, gastando recursos, se fazendo matrículas e rematrículas, e não sabe porque não consegue ter um foco. E Jesus está preocupado em tirar um foco. Jesus está preocupado em colocar em você um eixo. Porque existem desafios que você só vai vencer se você tiver um foco. Jesus olha para os 12 e fala para eles o seguinte: olha, eu quero que vocês vão por todos os lugares e preguem para eles o seguinte: é chegado, o reino dos céus está próximo. E Jesus vai dizer, olha, para os 12, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, não levem, e Jesus vai dizendo, olha, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre, não levem cintos, não levem saco de viagem, não levem túnica, não levem sandálias. Ele está dizendo exatamente, olha, eu quero que vocês estejam comprometidos com aquilo que eu estou dizendo, há um foco, eu quero que vocês vão para lá, não levem nada para que vocês não se percam, não levem nada para que vocês não se distraiam. Se você levar alguma coisa, você vai perder e você vai ficar chateado, então não levem nada, não levem relógio, não levem nada, só tenham algo em mente, batam de porta em porta e falem aquilo que eu estou pedindo, tenham um foco, tenham um objetivo. Se você não tem um foco, você não cria seus filhos. Se você não tem um foco, você não consegue namorar, você vai namorar todo mundo. Tem gente hoje que não tem nem critério para namorar, namora todo mundo. Não tem foco, não sabe o que é trabalhar, não consegue servir a Deus, não sabe para onde vai. Sem foco, você termina solitário e vazio, porque simplesmente não conseguiu ir para lugar algum. Isso aqui não é psicologia positiva não, isso é Bíblia. E pior do que não ter foco, pior do que não ter foco é ter o foco errado. Pior do que não ter foco é ter o foco errado, porque o foco errado fará você lutar uma batalha errada. O foco errado vai fazer você comprar uma briga que não é sua, discutir por coisas que não deveria, irar-se por coisas que não deveria. E onde você está hoje é o resultado do seu foco. Você está sentado aqui hoje porque esse culto é importante para você. O lugar que você trabalha, o lugar que você está é porque você focou. Mas nós precisamos olhar para aquilo que o mestre está nos dizendo, para focar, que é o mais importante. Jesus disse para eles o seguinte: olha, vocês vão entrar em casa. Se a casa for digna, abençoe essa casa com a paz. Se essa casa não te receber, a paz que você liberou vai voltar. Só que ele falou o seguinte: se eles se recusarem a ouvir a sua pregação, se eles se recusarem, sacuda a poeira. Diga comigo, sacudir a poeira. Se ninguém te receber ou ouvir suas palavras, sacuda uma poeira dos pés quando você sair dessa casa. O que Jesus está falando? Não gasta tempo com gente que não quer te ouvir. Não gasta tempo com gente que não está comprometido com a causa que eu te dei. Não gasta energia, porque tem hora que você está gastando suas emoções e destruindo sua alma para carregar gente que simplesmente não está nem aí para Jesus e nem aí para a tua fé. Tem hora que você está morrendo, agonizando,
Porque você está tentando carregar gente que não está nem aí para aquilo que Deus está fazendo. Tem hora que você está morrendo no banco de uma igreja, porque você está colocando, esperando que Deus faça alguma coisa. Está tentando corrigir gente que não quer ser corrigido. Está tentando salvar gente que não quer ser salvo. Está tentando amar gente que não quer ser amado. E sabe o que Jesus fala? Quando você pregar numa casa e a pessoa não te ouvir, sacuda a poeira dos pés, esquece e vai embora. Pastor, que cruel, é Bíblia. Porque Jesus sabia que se ele levasse aquilo em consideração, o que entraria no coração dos discípulos? Mágoa, raiva, tristeza. E o foco era em todos os lugares possíveis, dizendo: olha, o reino de Deus está chegando. Mas agora o discípulo está chateado, porque a última casa que ele foi, fizeram cara feia para ele. A última casa que ele foi, falaram que ele era indigno. A última casa que ele foi, falaram que ele não poderia pregar. E onde você está hoje? Quantas poeiras estão grudadas no seu sapato, que você já deveria ter o foco em Deus, e bater no pé, e livrar-se dessas poeiras, livrar-se dessas situações desconfortáveis, que estão tirando você de uma vida que você poderia simplesmente brilhar e cumprir o chamado de Deus, mas as poeiras estão impregnadas nos seus pés. Os discípulos tinham que estar focados num parâmetro, e não importa o que você está passando, você precisa focar naquilo, que você tem que se concentrar no que Deus tem para a sua vida. Você tem que se concentrar. Não foque naquilo que você não pode fazer, mas foque naquilo que Deus pode fazer. E você pode fazer algo hoje. Você pode ser bem sucedido em algo hoje. Você pode. Há uma missão. Talvez Deus não vai mandar você para os samaritanos e para os gentios, porque você não está preparado para isso ainda. Mas há algo que você pode fazer, e é nisso que Deus vai colocar em você vida para que você faça. Há algo, mas você precisa ter um foco. Está chegando uma época na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que fazer uma escolha. A escolha de deixar a velha ordem para receber as novas bênçãos. E eu só deixo a velha ordem com foco. Sem foco você não tem força suficiente. Sem foco você não tem força suficiente. Vou dizer uma coisa: se você tem foco, Jesus fala: não levem dinheiro, não levem alforjes, porque o trabalhador é digno do seu salário. O que Jesus está falando? Se vocês focarem no que eu estou falando, não se preocupem com comer, com beber, com vestir. Se vocês focarem no que eu estou dizendo, eu vou ver o trabalho de vocês e eu serei o seu salário. Eu vou prover você. Talvez você está aqui perturbado e pressionado, porque é tanta coisa na cabeça, é tanta pressão, é marido, é filho, é casamento, é faculdade, é boleto, é namorado, é mãe, é passado, é futuro, é presente. E Jesus está dizendo: você é tolo, você vai acabar vazio e sozinho, você vai acabar vazio e solitário, você vai acabar vazio e doente. Foque naquilo que eu estou te pedindo. Há uma missão, e você, no meio de todas essas trevas, há um nome que brilha acima de todos. Foque no que eu tenho para a sua vida. Foque, porque o trabalhador é digno do seu salário, e você vai perceber que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa. Deus manda eu dizer para você que você pode fazer algo nesse tempo. Você pode fazer algo nesse tempo. O diabo está dizendo que você não pode, porque está tudo parado, está tudo uma bagunça, está tudo de perna para o ar, é tanta demanda, é tanta procura, é tanto telefonema. E Deus está dizendo: tem algo que você pode olhar, tem algo que você pode focar, tem algo que você vai brilhar, tem algo que eu vou fazer você brilhar nisso. Tem tanta coisa te puxando, tem tantas demandas, e você nunca vai ser suficiente, bom o suficiente sem foco. A pergunta que fica é: quantas pessoas estão puxando você hoje? Quantas coisas você tem para resolver agora? Se eu te desse um caderno, quantas coisas você tem para resolver urgentes? O problema é que o arroz vai queimar na panela. O problema é que tem e-mails que você vai esquecer de mandar. Porque no meio de toda essa confusão, você vai deixar coisas para trás. No meio dessa confusão, Satanás vai falar bobagens, e você vai dar importância ao que não tem importância, e vai desprezar aquilo que tem importância. No meio de toda essa confusão, você não vai ter resistência, porque você vai ter dó de você mesmo. E quando nós temos dó de nós mesmos, a gente deita e diz: eu sou fraco realmente. E a autopiedade, ela só alivia, ela não cura. A autopiedade, ela só vai dar uma desculpa para que você se entregue. A autopiedade só vai dizer:
Se entregue, deite, deixe as coisas acontecerem. Você tem uma boa desculpa para não vencer na vida. Tá vendo como você não pode mesmo? Tá vendo como tudo é difícil? Tá vendo como seus amigos têm mais sorte que você? Tá vendo como as pessoas do seu lado, elas conseguem? Isso, entregue-se, deite na cama, diga o quanto você não pode, diga o quanto você é um coitado, diga mesmo, diga bem alto, diga. Mas Jesus está dizendo, ei, eu te chamei, 12, vem cá, eu escolhi vocês, ei, para. Quem diz que você tem que fazer tudo isso? Quem diz, diabo é mentiroso? Eu só quero que você faça uma coisa, eu só tenho uma coisa, e o que eu quero que você faça, você pode estar mancando, mas você pode estar capengando, você pode, o seu passado pode ser terrível, mas você pode ter tido experiências fantásticas, desastrosas, mas você pode. Eu amo isso, porque no capítulo 9 de Mateus, Jesus começou a ser xingado. Em Mateus 9:34, os fariseus começaram a olhar para Jesus e dizer o seguinte: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios? Estavam dizendo, no capítulo anterior ao 10 que lemos, dizendo para Jesus que Jesus era usado por demônios. E era esse mesmo lugar que Jesus estava enviando os discípulos. E Jesus diz, eu vou enfrentar. Eu vou enviar vocês para Jerusalém. Porque você precisa de foco. Sabe o que eu me lembro agora? Presta atenção, já vamos orar. Eu me lembro do filho pródigo. Ele sai da casa do pai carregando muito dinheiro. E ele não tem um foco, ele não tem um objetivo, ele tem muito dinheiro. E ele começa a gastar todo o dinheiro que tem com tudo que acha de prazer, jogos, mulheres, e ele vai parar num chiqueiro, porque sempre sem foco você acaba vazio e solitário. É assim que acaba. Quando você não tem um foco, você vai acabar vazio e solitário. Quando você não tem um foco para a sua família vai acabar vazia e solitária. Quando você não tem um foco para o seu ministério vai acabar vazio e solitário. Quando você não tem um foco para a sua saúde, você vai acabar vazio e solitário. E foi assim que aquele homem acabou, vazio e solitário. Mas no meio de toda aquela nuvem, no meio de toda aquela perturbação, ele tem um clique. E vem um foco para ele. Ele fala, não, na casa dos meus pais, o empregado come melhor do que eu. E aí ele fala algo, levantar-me-ei. Ele foca na casa do pai. E toda vez que você foca em Deus, a primeira palavra que vem depois do foco é levantar-me-ei. Não tem como olhar para Deus e não ficar deitado. Não tem como. Ele fala levantar-me-ei. Ele levanta dali, ele joga tudo. Ele entende que não eram as prostitutas que levariam ele, que ele não poderia com os porcos, ele não pode com a jogatina, mas ele pode se ele focar em Deus. E se ele focar em Deus, ele vai. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4:12, que ele sabe passar necessidade, ele sabe ter fartura, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabe estar alimentado, ele sabe estar com fome, ele sabe passar necessidade, e não, porque no 13 ele vai dar a resposta. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, se você não tiver um foco, você vai acabar vazio e solitário. Se você não tiver um foco, você não vai ser bom o suficiente. Já viram, quem sabe o que é uma lupa? Uma lupa é algo que amplia. Os raios solares não nos queimam, porque os raios solares não são concentrados. Mas se você colocar uma lupa diante dos raios solares, a lupa vai concentrar os raios solares em um único raio. E se você colocar um papel abaixo da lupa, aquele papel pega fogo, ele queima. Porque a lupa ela vai concentrar, ela vai dar um foco aos raios solares. E aqueles raios que dispersos simplesmente só iluminariam, ele vai criar uma energia, e aquela energia pega fogo. O maior medo do diabo é que você tenha um foco. O maior medo do diabo é que você tenha um foco, porque se você tiver foco, você pega fogo. Se você tiver foco, você vai ser melhor. Se você tiver um objetivo, você vai avançar. Esse é o maior medo do diabo. Porque se você começar a concentrar tudo que Deus tem para você, todas as demandas em Deus, se você começar a concentrar todas as demandas, todas as preocupações em Deus, aquilo que sozinho não faria efeito algum, aquilo que sozinho seria apenas um simples raio, tudo isso concentrado numa única presença, vai ser um estrago e você vai incendiar, você vai pegar fogo. E Satanás vai dizer, ok, eu brincava com ele antes, eu jogava ele para um lado e para o outro, mas agora ele sabe para onde vai, ele sabe quem ele é. E agora a lupa que pega o raio abstrato e transforma em calor e energia, quando você está focado, você vira fogo. Você não precisa de dinheiro, você não precisa ser mais atraente, você não precisa ser mais bonito, você não precisa ser mais inteligente, você precisa ter um foco na sua vida, pelo amor de Deus. Você precisa pedir a Deus que os raios de luz que Ele tem derramado na sua vida haja um objetivo, se concentre em algo poderoso, que você aprenda que aquilo que você tem, você pode. Eu amo Mateus 25:21, quando há uma parábola e o dono da parábola, que é Cristo, diz que aquele que é fiel
no pouco, Ele porá sobre o muito. Talvez você está dizendo: eu não consigo mudar, pastor, porque eu tenho tão pouco nas minhas mãos. Eu não consigo focar em nada, porque eu estou esperando alguma coisa chegar para que eu organize minha vida, para que eu volte a estudar. Não, você tem que começar a estudar agora. Você tem que aprender a amar o que Deus tem hoje para a sua vida, porque se você não honrar o que Deus te deu hoje, Deus não colocará mais. Se você não amar e valorizar o que você tem, pode ser pouco, pode ser doente, pode ser amassado, pode ser enferrujado, mas se você não aprender a valorizar o pouco que Deus te deu, Deus nunca te dará alguma porção maior. Você tem que aprender a focar a Deus aonde você está. Pode ser um carro batido, pode ser uma casa problemática, pode ser uma faculdade sem expressão, pode ser um ministério mais ou menos, mas você tem que aprender a buscar Deus e ter foco onde Deus te plantou. Se você focar e se concentrar no pouco, Deus te dará muito. Não adianta você orar por mais, se você ainda não aprendeu a honrar o que Deus te colocou nas mãos. Não adianta você pedir para Deus te dar mais, se você não é grato pelo que Deus já te deu. E honrar pelo que Deus já te deu. Não adianta. Não adianta você querer uma casa maior, se você não agradece a Deus pela casa que você mora hoje. Não adianta você querer um carro zero, se hoje você lamenta e xinga o carro que você tem. Não adianta você querer o seu primeiro carro, se hoje você zomba e reclama do transporte público que você usa. Porque o transporte público que você usa é a provisão e o pão de Deus para o seu dia de hoje. E você está dizendo: é uma porcaria, é um lixo. E você não agradece pelo bilhete único que tem. Se você não focar em Deus, Deus não vai tirar você da velha guarda, do velho tempo. E sem migrar de um velho tempo, você não recebe novas bênçãos. E a única forma de sair de uma velha estação e chegar numa nova é tendo um foco. Se você não tiver um foco, Jesus diz: não levem dinheiro. Preguem para esse tipo de pessoa. Não parem em ofensas. Você vai pregar. Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas se vocês lembrarem o que eu pedi para vocês fazerem, e se manterem firmes naquilo que eu pedi para vocês fazerem, eu vou dar a vocês força para perseverar e continuar. Eu encerro dizendo o que Jesus diz em Mateus 6,33. Talvez seja o versículo de maior foco do mundo. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tenham foco. E as demais coisas? Então, se eu tenho um problema em casa, eu não preciso buscar a Deus pelo meu problema em casa. O que eu tenho que buscar? O reino de Deus. Eu estou desempregado, eu vou buscar pelo desemprego? Não. O que eu vou buscar? O reino de Deus. Eu estou doente, eu vou buscar a Deus pela cura física? Não. Porque todo mais vos será. Qual é o seu foco hoje, irmão? Tem igrejas que segunda-feira é o dia da prosperidade, terça-feira é o dia da libertação, quarta-feira é o dia da família, quinta-feira é o dia da porta aberta, sexta-feira é o dia do descarrego. Eu acho bonito, interessante. Mas se eu entendesse que eu só preciso do reino e as demais coisas me são acrescentadas, eu ficaria bem menos tempo na igreja e teria mais tempo para cuidar da minha família, mais tempo para ter lazer, porque você não deve ter uma vida enfurnada na igreja. A vida tem que ser equilibrada. Espiritualidade demais é fanatismo, sabia? Nós somos seres sociáveis, mas quando não temos foco, a gente perde tudo. Tudo. Foco. Não importa o que você está passando, foco. Foque em Deus. A sua melhor versão está em Deus. Foque. Foque no Senhor. Olhe para Ele. Observe o que Ele está te dizendo. Tem coisas antigas que só vão sair daí se você focar em Deus. Tem coisas que estão travadas no mundo espiritual, você tem que focar em Deus. Tem coisas que a sua família vai viver, só vai viver se você focar em Deus. Tem coisas que você só vai perceber se você focar em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Tem poeira que você deixou grudar no sapato, já era para ter batido. Fases que eram para vir e passar e você deixou que permanecesse. Aqueles que não te receberem
Livre-se da poeira de suas casas. Não gaste tempo com eles. Você tem um foco. O foco é chegado o reino dos céus. Quando você passar por uma dificuldade financeira, não esqueça do foco. Quando as pessoas te magoarem, não esqueça do foco. Quando a sua carne doer, não esqueça do foco. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Vão tentar te morder, vão te ameaçar, vão latir, vão ranger, mas não esqueça, eu pus vocês aí. Tenham foco. Enquanto vocês tiverem um foco, eu consigo honrar vocês, levantar vocês. Mas se a mente de vocês se perderem, vocês perdem a comunicação comigo. E sem comunicação comigo, eu não consigo direcioná-los, eu não consigo guiá-los, eu não consigo instruí-los. Tenham foco. Tenham foco. Vai ter dias que vão tentar arrancar a pele de vocês. Tenham foco. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que vai ser agradável, mas tenham foco. E aí você vai dizer como Paulo: eu sei ter fome, eu sei comer, eu sei estar sozinho, eu sei entrar entre amigos, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou entendendo que eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso. Você pode dizer isso para você, fecha os olhos e diga: eu tudo posso. Esse é o foco, eu tudo posso. Eu tudo posso. Tem tantas coisas novas para chegar e você está perdendo porque você está perdido. Tem tantas coisas novas para Deus fazer na sua vida e você está pedindo: Senhor, me traz o novo. Deus está dizendo: eu não tenho como te trazer o novo. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe para onde você vai. Você é perdido na vida. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Você está parecendo um escravo de tudo. Você está perdido. Você pede casamento e anda como casado. Você está pedindo um emprego novo e não consegue pensar em nada diferente. Eu não consigo. Você está pedindo um avivamento no teu ministério e você está pedindo algo novo no teu chamado, mas eu não consigo ver 1 milímetro de espaço para eu colocar algo novo na tua vida. Se eu colocar, você morre. Se eu colocar, você tem um piripaque. Em nome de Jesus, foca em Deus, foca em Deus. Tira toda a poeira da sola dos pés, tira toda a poeira do passado, tira toda a poeira das velhas experiências. Olha 12, eu estou enviando vocês, é para esse lugar. Olhem só para isso. Vão te xingar, vão te humilhar, vão te perseguir, mas fique firme no foco. Foco, foco, foco. E o trabalhador é digno do seu salário. Não se preocupe em levar dinheiro, porque eu vou te dar o dinheiro. Não se preocupe em fazer aliança com o ímpio, porque eu vou te dar a aliança que você precisa. Não se preocupe em fazer média com ninguém, porque eu serei a porta que vai se abrir. Não se preocupe em fazer política, porque eu serei aquele que vai honrar você. O meu trabalhador é digno do seu salário e eu vou honrar, eu vou sustentar. Eu só te peço uma coisa, pelo amor de Deus: no meio de toda a bagunça, no meio de toda a confusão, no meio de todas as demandas, no meio de todas as dívidas, lembra do porquê eu te chamei, lembra do porquê eu te elegi, lembra do porquê eu te trouxe, lembra. Canta lá, basuri, me anda lá, bafotemeca. No meio do câncer, lembra. No meio da perseguição, lembra. No meio da tragédia, lembra. No meio dos boatos, lembra. Lembra do porquê eu te trouxe. Lembra de onde eu te tirei. Lembra que fui eu que tirei você do barco, Pedro. Lembra. E quem te tira, te habilita. Lembra, 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 lembra. Espírito Santo, Espírito Santo. Qual é o foco, irmão? Qual é o foco hoje? Onde está o teu tesouro? É ali que está o teu coração. Qual é o foco? Qual é o foco da tua oração agora? Se o foco não for Deus, se o foco não for o reino, se o foco não for Deus, não vai vir namorado certo, não vai vir família certa, você não vai ter sabedoria para assinar nada certo. Se o foco não for o Senhor, você vai se perder no meio desse caminho. Se o foco não for o Senhor, você não vai ter. Então peça um foco hoje. Peça para que algo acenda. Peça para que algo enxame, inflame em você. Laba chore me canta laba.